Planeswalkers, a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. E eu sou o Felipe. E eu sou o Nelson. E esse é o Guia Planar número 44, que é o nosso segundo meta, onde nós estamos comemorando 2 fucking anos de Guia Planar. Êêêê! Parabéns! Não vou fazer isso. O que mais me incomoda nesses 2 anos é que a gente não conseguiu um número fechado. Isso faz muito mal pro meu toque. Como assim um número fechado? Ah, tipo 50, episódios, 100, 44 episódios. Porra, 44, velho. Se a gente fosse no negócio quinzenal, teriam que ser... 50. 52? Não. 52 não? semanas... isso. São 52 semanas por ano, né? Acredito sim. É. Da última vez que eu chequei o calendário era. Deve ter mudado, muda isso toda hora. Eles acrescentam aqueles segundos a mais, né? No final de contas faz diferença. Daí fode com todo mundo. Bom, antes, como de costume, a gente vai para um Crack a Pack. E esse vai ser de Conspiracy Take the Crown. Que foi um set bem bacana, cara. Ainda, como diz o Nelson, triste por não ter draftado ele. Nós draftamos o primeiro Conspiracy e foi show de bola, recomendadíssimo. O Take the Crown provavelmente deve ser tão legal quanto. Começando pela primeira carta, Driver of the Dead. Por 3 genéricas e uma preta, é uma criatura, é um vampiro, é uma 3/2. E quando ele morre, retorne a criatura alvo com CMC 2 ou menos do seu cemitério para o campo de batalha. Legal, um reanimate baratinho, uma criatura 1, 2 por 1. Tudo bom. E o flavor é divertido também. O cara carrega o corpo de volta. A próxima é Canal Courier. Por 5 genéricas e uma azul. É uma criatura, é um humano ladino, é uma 3/5. E quando ele entra no campo de batalha, você se torna um monarca. E quando ele e outra criatura atacarem jogadores diferentes, esse carinha não pode ser bloqueado nesse combate. Então ele é uma forma interessante de tu sempre ser o monarca, né? Porque quando ele entra, ele vira o monarca. Tu vira o monarca, no caso. E aí, nas rodadas de combate subsequentes, se alguém roubar o monarca de ti, tu pode atacar aquele jogador e mais um outro cara. Como esse cara vai ser imbloqueável, tu vai conseguir roubar o monarca. A não ser que matem ele, né, mas... Coisas que não acontecem em Commander, né? A criatura não morre em Commander. Capaz. Commander, Todos ficam ali, felizes, de mãozinha dada, cantando. O genial Embora... é o flavor do bagulho, né? Tipo, o cara é um ladino e daí tu manda outra criatura lá pra distrair e tu pega o cara pelas costas. É verdade. E o carinha até parece meio que de Kaladesh. Interessante, tipo, ali não é parecido com Kaladesh. A próxima é Ill-Tempered Cyclops, por 3 genéricas e uma vermelha. É uma criatura, um ciclope, é uma 3/3 com atropelar. E por 5 e um vermelho, ele tem monstruosidade 3. Ou seja, se ela não é monstruosa, ela se torna monstruosa e coloca 3 marcadores mais um nela. Uma 6/6 atropelar? Por um buzilhão de mana. Vermelho comum, não dá pra esperar muito mais do que isso. Jogava, né? Mesão, Commander, jogava. Lightning Bolt é comum e é vermelha, cara. Nunca esqueça disso. Mas não mais, Lightning Bolt não existe mais. Nós não vivemos mais neste mundo maravilhoso que tem Lightning Bolt. A próxima carta é Raise Dead, por 1 preto, é um feitiço, e ele tem retorne o card de criatura alvo do seu cemitério para sua mão. Clássico. Próxima carta é meio que um staple em elfos, a gente tirou ela esses dias no outro pack. Copperhorn Scout, por 1 verde, é uma criatura, é um elfo batedor, é uma 1/1, e quando ele ataca, desvira cada outra criatura que você controla. Esse bicho é muito bom. No palco joga muito. Próxima carta é uma carta interessante, simples, mas tem seus usos. Gleam of Resistance, por 4 genéricas e uma branca, é uma mágica instantânea, e tem as criaturas que você controla ganham +1, +2 até o final do turno, desvire elas. Mas ele também tem reciclagem de terreno básico por 1 genérico e uma branca. Então é uma forma de tu ter mana fixa em branco, que é interessante. Aquela carta que ela é útil no início do jogo e ela também é útil mais pro fim do jogo, né? Então... Ciclagem de terreno básico, tu diz, é Plane Cycling? Não, é terreno básico mesmo, é Basic Land Cycling. Pode pegar qualquer terreno básico. A próxima é Borderland Explorer, por 1 genérico e uma verde. É uma criatura, é outro elfo ladino, elfo batedor, melhor dizendo. É uma 3/1, e quando ele entra no campo de batalha, cada jogador pode descartar uma carta. Cada jogador que fizer isso
procure no seu Grimório por um terreno básico, revele-o, coloque em sua mão e embaralhe seu Grimório. Então, em multiplayer, essa cartinha é legal. Ramp pra todo mundo. É, rampidão, né? É fixing. Põe na mão só. Não chega a colocar em campo de batalha. Mas é uma 3-1 por 2, é bem jogável. O próximo também é, de certa forma, jogável. Vapor King, por 1 genérica e uma azul. É uma criatura, um elemental, uma 2-1 com High Flying. Ou seja, High Flying, ela tem Flying e só pode bloquear criaturas com voar. Não sei de onde é que veio esse nome pra essa habilidade, mas eu já vi em alguns outros lugares. É o termo que o RD usa pra esse tipo de habilidade. Ah, é? Interessante. Próximo é Deputized Protester. Por 2 genéricas e uma vermelha, uma criatura, um humano guerreiro, uma 2-1, com ameaçar e melee. Não sei como traduziram melee. Acho que nem traduziram, na verdade, que essas cartas não tem em português, né? Não Acho tem. que não. Mas melee é toda vez que essa criatura ataca, ela ganha +1/+1 até o final do turno para cada oponente que você atacou com uma criatura nesse combate. Ou seja, se você atacar com ela, ela é uma 3-2 com ameaçar. Mas se tu tiver atacar 2 oponentes, por exemplo, ela já se torna uma 4-3 com ameaçar, que já é bem significativa. Próxima carta super clássica, Evolving Wilds. É um terreno, vire e sacrifique, procure no teu Grimório por um terreno básico e coloque no campo de batalha virado, então embaralhe teu Grimório. É tão estranho tu jogar T2 e usar isso aí, e daí quebrar a FET, e tu já vai automaticamente marcar o ponto de vida e tu lembra, não preciso. Essa aqui não precisa. Aí, um fun fact que eu li esses dias sobre o Evolving Wilds e o Terramorphic Expanse, que é aquelas cartas default que estão agora em todos os sets. Perguntaram pro Mario esses dias por que não fizeram uma versão dele que é um deserto também, pra fazer uma coisinha diferente pra Moncat. Aí o Mario disse, olha, infelizmente tu não vai gostar da resposta, mas simplesmente porque ninguém teve essa ideia antes. Uma novidade. Ele disse que foi lá e perguntou pra todos os outros designers por que a gente não fez isso? Pô, eu nunca tive essa ideia antes. Ele disse que vai guardar pra retornar a Moncat agora. Próxima carta é Deadly Designs, por 1 genérico e uma preta. É um encantamento. Por 2 genéricos, coloque um Plot Counter nessa carta. Qualquer jogador pode ativar essa habilidade. Plot Counter, genial. É legal, né? E quando houverem 5 ou mais Plot Counters nessa carta, sacrifique ela. Se você fizer isso, destrói até 2 criaturas alvo. É bacana que no jogo multiplayer todo mundo pode trabalhar junto para destruir, sei lá, o bichão do oponente. Próxima carta, Rune Servitor, por 2 genéricas. É uma criatura artefato, é um construto. E quando ele morre, cada jogador compra uma carta, uma 2/2. Nada demais, mas é bacaninha. É, padrãozinha. Dá pra divertir no multiplayer. Próxima carta é Spectral Grasp, por 1 genérico e uma branca. É um encantamento aura, com encantar criatura. E tem a criatura encantada não pode atacar você ou um Planeswalker que você controla. E a criatura encantada não pode bloquear criaturas que você controla. Ou seja, tipo, tu no multiplayer, né? Tu só desabilita ela contra ti, mas ela ainda pode afetar os oponentes, né? O que é interessante. Esses encantamentos é show de bola. Já saiu alguns já antes. É muito divertido. Tu cria umas situações muito desesperadoras na mesa. E a nossa rara, bem interessante, Kaya, Ghost Assassin. Não é a foil, Felipe, mas é a Kaya. Quase acertei. Por 2 genéricas, uma branca e uma preta, é um Planeswalker, é a Kaya. E tem por 0, exile ela e até uma outra criatura alvo. Retorne aquela carta para o campo de batalha sob o controlador de seu dono no início do seu próximo pick-up. Você perde 1 de vida. 2 de vida. -1. Cada oponente perde 2 de vida e você ganha 2 de vida. E -2, cada oponente descarta uma carta e você compra uma carta e ela entra com 5 marcadores. Então a ideia é que como ela é aquele assassino, uma assassina por contrato, né? Tu tem que pagar ela com a tua vida. Então tu convoca ela, ela faz alguns serviços pra ti, mas pra ela continuar, tu tem que pagar os 2 de vida lá. O que é bem interessante. O design dela eu acho muito legal. Eu tô pensando se vai pro cubo. Pensando. Eu já tenho 2 Planeswalkers em Orzhov, que é os 2 Sorins. Não sei se ela não é melhor que os 2 se ela não é pior que os 2 Sorins. Mas eu sei. ter 2 Sorins no cubo é meio chato, né? Botar uma coisa diferente.
Não, mas o problema é que os dois solinhos são melhor. Sim, mas... mas ela é legal, pô. Ela permite estratégias diferentes. Estratégia de Blink. Talvez tenha alguma coisa. Vou dar uma olhada. Eu queria que fosse o Leovold pra botar no cubo, né? Porque o Leovold tá $40, $50 aquela porra. Maldito Legacy. Odeio o Legacy. Troca agora a Kaia pra um Leovold, ó. Aham, mesmo preço. Não né? vale. Kaia deve estar o quê? Uns $10, $12 só. Eu não vejo jogo em lugar algum. E a nossa Conspiracy é Hold the Perimeter. É uma Conspiracy. Então tu começa essa carta, tu começa o jogo com essa Conspiracy de cabeça pra cima na zona de comando. No início do seu upkeep, coloque uma ficha de soldado 1-2 com um Defender no campo de batalha. E no início de do primeiro upkeep de cada outro jogador, aquele jogador coloca uma ficha 1-1 de Goblin no campo de batalha com essa criatura não pode bloquear. Então é uma forma de tu fazer no início do jogo teus oponentes se atacarem quando tu tem uma 1-2 te defendendo. E a nossa ficha é um Dargão, é uma 5-5 com Vor. Legal, cara. Packzinho interessante. Não é o Leovold, mas pelo menos ganhou uma Kaia. Porra, o cara chegou... Sabe quando o cara tá spoilado que ele ganha uma Kaia e tá reclamando, né? Abriu um pack, tirou uma mítica. Tá com invejinha, Felipe? Não, já tenho a minha, não tem problema. Bom, então, antes de nós irmos pra sessão de perguntas e respostas, que vai ser o cerne desse episódio, a gente vai falar um pouco sobre os números, da mesma forma como a gente fez isso no ano passado. Embora ano passado o Felipe quase morreu pra gravar o episódio dessa vez, felizmente nós não tivemos nenhuma potencial vítima. Tu lembra, Felipe? Sim. É melhor não tocar muito assunto, senão vou ter outro ataque aqui. Daí, Mas, enfim, falando então sobre os números do Guia Planar. No YouTube, a gente praticamente começou só esse ano, então, a colocar os episódios lá. Então, a gente tem, eu acredito que, umas 30, 40 pessoas que sempre assistem os episódios por lá, porque acham mais prático e afins. Então, se tu também acha prático usar o YouTube, lembra de assinar lá em Guia Planar Podcast, youtube.com/Guia Planar Podcast. Além de se inscrever, tu pode clicar naquele sininho que daí garante que tu vai ser notificado quando tem um episódio novo. Então, se essa é a tua única forma, ou tua forma principal de receber notícias sobre quando um episódio novo tá chegando aí, essa é uma das melhores formas de ser notificado de que tem um episódio novo. Mas enfim, a gente foi de 21 para 124 inscritos. Já batemos os 100, chegando lá. Daqui a pouco a gente ganha a placa de platina do YouTube. Claro. Que vamos bater o PewDiePie, cara. Por 100, né? Só multiplicar por 100 agora, né? Não, com 100 tu não ganha nada. É não, 100 mil que é a primeira. Multiplicar por 100. Então, exatamente, multiplicando por 100 tu não ganha nada. É 100 mil que tu ganha a primeira. Então, multiplicar por 1000 só. A de platina, cara, pra de platina, ou de diamante, sei lá, só nos faltam 9.999.900... Não, 820 pessoas, 880 pessoas. Olha aí. Barbado. Mas em todos os vídeos a gente teve em torno de 2.700 views. E esses views correspondem a 43.890 minutos, ou seja, 30 dias e meio de conteúdo assistido. Só pra deixar claro, interessante. Quando o Matheus fala todos os vídeos, nós temos 2.669 views, não é que cada vídeo tem isso de views. É a soma das views de todos os vídeos. Eu espero que não... Porque com 124 subscribers, se tu tiver tudo isso, tu é um meme lord, né? Alguma coisa... Tu não são daqueles vídeos virais, né? Tipo, às vezes tu pega o canal, nossa, tem um vídeo lá com 60 milhões de visualizações e o cara tem 30 inscritos no canal. Vamos fazer um vídeo com Gangnam Style no nome. Não, vamos fazer um vídeo só do Felipe dando rage quit pra Bolha Juju. Vai ser 10 horas dele dando rage quit. Não fala aquela merda, porque eu fico revoltado. Viu que tem gente pedindo pra tu assinar a Bolha Juju agora, né? Não. A minha reação vai ser a mesma do Matheus com o Price of Progress. Se eu enxergar uma daquelas, eu rasgo.
Vocês estão fodidos. O Matheus vai ter que assinar todos os Amok agora e o Felipe vai assinar as bolhas Juju. Ainda bem que ninguém acha pra mim aquela merda de bolha Juju. A Amok tem uns monte. Droga, me dei mal nessa. O Matheus também tem que assinar os Charge Badger lá, os... Não, mas o Charging Badger eu entendo pela piada, cara. Aquele eu aceito. Não, ele tem que assinar o Lobisomem Lendário. Também, o Uric lá. Zurich. Aquela é... Bom, enfim. Facebook, a gente foi de 22 para 122 inscritos, então a gente também teve um aumentinho interessante. E os page views, a gente teve 2.674, o que é um aumento de 2.500%, que eu não sei de onde é que o Facebook tirou essa estatística. Foi os chineses e indianos que eu contratei. Pra quem não sabe, o Facebook me perguntou se eu queria fazer propaganda dos meus posts. Eu digo, tá, vamos ver como é que é essa merda. Daí eu paguei lá 7 pila pra ele fazer propaganda, impulsionar os posts por um dia. Aí eu digo, tá, vamos ver como é que funciona esse negócio. E o que deu de indiano dando like na nossa página foi brincadeira. É que o Nelson, imbecil, ao invés de, tipo, quando tu dá o impulsiona, o boost lá no Facebook, tu pode escolher qual é o perfil do público-alvo. Tu pode dizer, eu quero pessoas do Brasil. Mas eu botei São Paulo! Mas tu não disse o que as pessoas querem, entendeu? Tu devia ter botado as pessoas de São Paulo que gostam de jogos. O que tem a ver os indianos com São Paulo, pô? Sei lá. Mas aí tu pelo menos não vai tanto pros click farm. E eu acho que então o nosso modo principal de entrega, que é o feed, teve um aumento bem significativo. A gente foi de 962 inscritos para 2.553, o que é bem esperado até. Imagino que esteja por esse número. Até pela própria razão do podcast, que tu tende a ser muito mais passivo, certo? Tu não acaba interagindo tanto como com vídeos ou Facebook e afins. E o Twitter, também a gente começou agora, de certa forma. A gente foi para 68 seguidores, o que, considerando que deve ser gente lá que só vai para receber as notificações de quando tem um episódio novo, porque a gente não participa muito do Twitter. A gente não é hippie, a gente não é millennial, não gosta do Twitter. Eu não consigo me expressar em 140 caracteres, cara. Eu tenho que tirar todos os palavrão. E no site também algumas estatísticas interessantes. A gente teve 2.469 visitantes, o que é um aumento de 211% ano a ano. Nós tivemos 5.819 visitas, que é um aumento de 300% ano a ano. E page views, a gente teve 9.000 praticamente, e isso foi um aumento de 370% ano a ano. Então são números interessantes, assim. Eu achei que a gente tinha dado uma parada depois daquele boost inicial, porque a primeira crescida sempre é grande, né? Que tu vai de 0 ali, de 1 a 2 até alguma coisa, é uma porcentagem significativa. Mas até que foi interessante, né? Considerando que a gente não faz nenhuma propaganda ativa do podcast de nenhuma forma. Eu pois vou fazer aquela do YouTube de novo. Eu acho que os indianos não são um bom público-alvo. E o legal do feed, por exemplo, é que a gente mais que dobrou a quantidade, né? Então... Sim. Bem interessante mesmo. Claro que 90% disso são robôs russos que se passam por mulheres usando Netscape no iOS, no SX. Estatísticas do Google. Mas mesmo assim, os robôs estão se portando bastante com a gente. Valeu, robozinho! A melhor coisa disso, cara, é que, nossa, como eu amo Squarespace, cara, não deu problema nenhum esse ano todo. A gente não precisou se preocupar com nada de host, isso é tão bom. Eu odiava quando eu trabalhava com site. Tu tinha que ficar cuidando dessas porra. Ixi, só de pensar acabou a banda do site, tem que atualizar o PHP, o caralho A4. Atualizar o WordPress. Nossa! Não. É muito bom não ter que se preocupar com o site, velho. Se a gente tivesse que se preocupar com o site do Guia do Planalto, nós não tínhamos ficado por 2 anos. Não, certamente não teríamos. Pelo menos não com o site, ia ficar só no YouTube e foda-se. Se com um site assim a gente já quase não ficou os 2 anos, imagina. A gente já teve nossos arranca-rabo aí no meio do processo.
É isso aí. Sempre tem uns preguiçosos no meio do caminho pra atrapalhar a vida de todo mundo. Sempre. Cada dia um. Todos nós já fomos preguiçosos, cara. Não adianta reclamar disso. Exatamente. Exato. Então, indo pro cerne do episódio, que são as perguntas e respostas, nós tivemos algumas pessoas mandando perguntas e aqui nós estamos para as responder. Eu acho que é meio óbvio, então, que talvez tenha alguém que teve que fazer uma pergunta meio adulta aqui no meio, mas enfim. Algumas pessoas mandaram respostas também, porque não entenderam muito bem como é que funcionava a dinâmica. Mas, enfim, A gente vai tentar fazer as perguntas, mas não garantimos que vamos acertar. E, porra, sacanagem, né? Agora é segunda-feira, dia 29 de maio, quase 11 horas da noite, e vocês tinham que deixar pra mandar todas as perguntas hoje, caralho. Porra, fala sério! A gente tá onde, cara? A gente tá um mês pedindo pergunta! Brasil, meu filho, quem é que faz dever de casa no dia? Mas isso é que nem o pessoal fala, né? Se tu quer que as coisas sejam feitas, coloca um deadline pra elas. A gente não tinha deadline, colocamos um deadline hoje, todo mundo, preciso fazer. Pronto. Preciso fazer perguntas. Pra ser justo, alguns dos nossos ouvintes mandaram perguntas antes. E a ordem que a gente vai fazer as perguntas aqui não é necessariamente a ordem que elas nos foram enviadas, e sim, talvez por contexto, ou simplesmente porque é random também. A ordem é basicamente aleatória, exceto pelas primeiras. Eu acho que a gente vai conseguir responder todas as que nos foram enviadas. Deve ter se dado umas 30, umas 40. Só que se a gente se enrolar muito, algumas vão ser cortadas na edição. Então não se enrolem. Bom, então vamos começar pelas perguntas do Alex Primo Bustolin. A primeira dele é, né? Se apresentem para as pessoas nome, idade, profissão, vida afetiva e posição favorita no sexo. Pois é, né? Então, é um convite? Porra, mas assim, né? Paga uma Lili antes, alguma coisa, né? Dá um golfe, uma Lili. Essa juventude de hoje. O Alex é mais velho que todos nós, eu acho. Não, pior que ele é mais novo. Não, ele é mais novo que eu. Talvez seja a mesma idade que vocês. Eu acho que eu sou o mais velho aqui do podcast. Eu sou mais velho, eu acho, não sou? Eu sou 8'7". Eu sou 8'8". O Matheus é mais novo. Eu sou um ano mais novo. O Alex, ele tem uma carinha de acabado, mas ele é mais novo que eu, então. Toma. Abraço, Alex! Já foi o zoado do dia, então tá tudo bem. Estamos seguindo no momento podcast do dia. Tá, então vamos seguir a ordem da apresentação do podcast pra responder as perguntas? Pode ser. Não sei. Bom, então eu sou Matheus Eichelberger, que é um nome complicado. Eu tenho 28 anos, eu sou engenheiro de software, sou solteiro e a posição favorita é de 4. Agora, se é ele que tá de 4, outra pessoa de 4 e vocês. Cara, não é importante, velho. Deixa o cara ser feliz na dele. Não é importante. Exatamente. Deixa o cara ser feliz na dele, velho. Vai que ele gosta de variar. Às vezes é um, às vezes é outro. Bom, eu sou o Felipe Stobienia Van Maher, conhecido como Stobenia no Legacy RS. Que todo mundo tem o nome filho da puta, não adianta, ninguém vai lembrar. Eu tô com 29, daqui a pouco estarei fazendo 30 anos, já tô passando eu tô entrando na capa da gaita. Daqui a pouco tu morre. Daqui a pouco eu morro, porque eu sou um Felipe, né? Felipe morre cedo, não existe Felipe velho, então eu tô passando o prazo de validade. E eu tô gastando meus últimos anos de vida fazendo um podcast, como eu sou esperto. Eu sou engenheiro de software, eu sou casado, né? O cara, como eu sou velho, tem que ser casado, né? Óbvio. Só essa voz de piá, mas eu sou velho. E posição sexual favorita? Cara, sendo sexo, qualquer uma tá valendo. E também vou deixar aqui aí aberto. Isso não é pergunta, isso não é resposta, Felipe. Isso não é resposta. Tenha culhões e responda a pergunta, rapá. Tá, como é que é a cowgirl invertida? Também não vou dizer pra onde eu fico. É isso aí. Se tu conseguir com uma mulher ficar por cima, cara...
Impressionante, queria chegar na cidade com essa flexibilidade. Então tá, como aqui a ideia é ter nome difícil, eu sou o Nelson Rosenberg, eu tenho 29, vou fazer 30 daqui a uns 20 dias, também tô ficando velho pra caralho. Profissão, assim como os outros dois, também sou garoto de programa. Só complicando a gente. Sou casado também e posição favorita no sexo. Cara, olha, não sei, de preferência fazenda, acho que é a minha posição favorita. Outro covarde, cara. Que Qual é o problema de responder? Não é responder, cara. Qualquer posição é boa. Não, mas tem a favorita. A favorita. Isso é graça, tu é? Cara, eu não sei, mas eu gosto de transar no chuveiro. Então, de pé? Tá, Passamos a posição pra fetiches. Tá? De pé, então, aceitem eu essa. acho. De pé e molhado. Aceitem essa. A próxima pergunta é: por que vocês odeiam tanto o Commander? O Nelson, que gosta tanto de montar decks, faria festa no Commander. Gente, a gente não odeia Commander. A gente adora Commander, né? A gente adora sacanear com as outras pessoas também. O único problema é que nós três concordamos com um ponto, que Commander é uma coisa pra mesão, é uma coisa pra ser mais casual, pra se divertir e dar risada, entendeu? Não ser um negócio mais competitivo. Não que competitivo não tenha diversão, mas é que é pra ser essa coisa bem mais casual mesmo. Então a ideia é por isso que a gente folga muito no Commander, porque a gente acha meio estranho ter um formato singleton, onde a premissa dele é tu não ter decks que sejam bastante resilientes e onde as estratégias funcionem bem num cenário competitivo, é só isso. O nosso Eu acho que são formas diferentes de jogar o Commander. Eu tenho visto alguns vídeos do pessoal jogando Commander e eu tenho entendido um pouco mais esse lado mais competitivo dele, cara. Até interessante. Eu acho que é da mesma forma que eu tinha um pouco de preconceito com Commander, com Standard, depois que comecei a ver uns vídeos do pessoal jogando Commander um pouco mais competitivo, é bem interessante. Eu recomendo muito que, se vocês tiverem um tempo, assistam Game Nights, do pessoal do Command Cast. É legal, cara. Muito boa série no YouTube, muito bem produzida, vale muito a pena. O problema é que eles estão profanando o formato, cara. O formato era pra ser casual. O Commander foi criado como ser um negócio bem casual, e justamente eles pensaram qual é o jeito que a gente pode fazer pra fuder com o cara que tentar fazer um deck roubalhão. Eu digo, tá, o cara tem que fazer com 100 cartas e não pode repetir as cartas. Sabe? E daí os caras vão lá e... Não, o meu deck de comando ganha no terceiro turno. Porra, cara, por que tu tá jogando com 100 cartas, então? Que desperdício de carta. É por isso que fizeram Tiny Leaders. Não fale em Tiny Leaders. Esse sim eu tenho problemas com. A questão das 100 cartas do Commander é exatamente pra gente poder usar cartas diferentes, né? Então tem essa questão. É bem interessante tu montar um baralho de Commander, o problema é que... dá trabalho. Mas também, eu adoro montar decks diferentes, mas, cara, pensar em 100 cartas, dá preguiça. Tem um site que é Comprem os decks da Wizards, que são muito legais, eu recomendo, não precisa mexer muito, tá bom. Falando nisso, spoilers do deck de dragão, hein? Finalmente vai ter um Commander de dragão. Saiu os spoilers do Commander, dragão, 5 cores, apelão pra caralho. Vazou, na verdade, né? Como sempre. E o site é EDH Hack, Felipe. É, esse aí. Esse site é muito bom, cara. Tu vai lá e diz assim, eu quero fazer um Commander com esse cara. Ele te dá a lista inteira, tu só copia e cola. Resolvido o problema de fazer decks em Commander. Muito bom. A próxima pergunta é: quando o Matheus vai tirar a bunda gorda dele da cadeira e aparecer nos Legacy? Quando os baralhos de Legacy custarem $200. Então ou seja, nunca. Basicamente, eu tenho perdido bastante o interesse por construído, acho que eu comentei isso no episódio passado, principalmente construído assim, competitivo. Eu acho que as decisões que a Wizards tem tomado recentemente não são favoráveis a isso. Eu entendo quem gosta do Legacy, eu acho um formato muito, muito bacana, mas eu não sei, eu acho que essas decisões da Wizards têm prejudicado muito o formato. E eu não tô afim de gastar milhares de reais. Eu sei que as pessoas... Não, mas a gente empresta as cartas. Eu sei que as pessoas emprestam as cartas, mas não é a mesma coisa. Vocês também aposto que entendam que gostam de jogar mais com as suas cartas. E
pra mim não vale a pena o investimento, sabe? Não é um formato que eu vou jogar tanto e eu vou aproveitar tanto. Então por isso que eu tô preferindo até vender boa parte das minhas singles ou trocar elas e conseguir montar um cubo, porque com cubo eu consigo jogar com pessoas que não têm coleções de Magic. Então tipo, em vez de jogar um board game, vamos jogar um board game de Magic, que é o teu cubo, sabe? Então tem... É mais por isso que eu não vou aparecer no Legacy. E também porque eu sou preguiçoso e gosto de ficar com minha bunda gorda na cadeira. Obrigado. Cara, Alex, tu não tem noção. Já várias vezes eu convidei ele, falei, cara, eu te dou carona. Tá. Não, que hora começa? 10 horas. Ah, não, tem que acordar 10 horas no domingo. Esse é um problema também. Esse é um problema muito sério, cara. Esse eu não discordo do Matheus, viu? 10 horas da manhã no domingo é de fuder. Lamentável. Somos gordo preguiçoso, cara, aceite. Eu também sou, mas mesmo assim eu levanto pra ir no Legacy. É que tu tem princípios, a gente não. E por que nunca chamaram pessoas de fora pra conversar, entrevistas ou algo do tipo? Preguiça? Essa eu posso responder. Nosso ouvinte, não sei se é Tato, se é Tatu, vai ficar Tatu. Ele até conversou com a gente lá no GP e a gente até conversou sobre essa possibilidade. E é complicado, porque a gente não tem um calendário fixo, assim, um horário separado pra pegar e gravar os episódios. A gente tenta se reunir quando dá, quando todo mundo pode, porque, como eu sempre digo, isso aqui é algo que é um hobby pra gente, nós temos os nossos empregos, então nós temos nossos compromissos, então a gente não tem como reservar um tempo específico pra fazer isso, porque as outras coisas acabam sendo mais importantes, né? Porque a gente precisa ganhar dinheiro, por exemplo. A gente precisa sobreviver. E pagar o médico. E daí tem esse complicador, porque daí, tipo, já é difícil pra nós três nos reunirmos pra fazer alguma coisa. Daí ainda pegar mais uma pessoa de fora, que também vai ter os seus compromissos, vai ter os seus horários. Então, é complicado. Por exemplo, esse episódio que a gente tá gravando hoje foi no meio da tarde que a gente decidiu. Vamos gravar hoje? Vamos gravar hoje. Que a gente viu que todo mundo podia e no fim das contas a gente descobriu que não era bem assim. Que eu não podia, por exemplo, mas tô aqui. O ponto é bem que o Felipe falou. Unir 3 cabeças que têm vidas completamente separadas, nem trabalham mais juntas. Já é difícil. Imagina se tu colocar mais gente nesse bolo. É praticamente impossível achar uma data. E a última pergunta do Alex. Eu votei a favor das músicas nos podcasts, mas qual a seleção de elevadores vocês tiram essas músicas de fundo? Primeiro, se tu tá falando mal da música do Witcher, tu não cruza mais comigo na frente, cara. Porque, como diz o Felipe, se a tua cara já tá parecendo batida, ela vai ficar mais batida. Pro pessoal que não sabe, o Matheus é louco pela barbinha branca do carinha do Witcher. Do Geraldão. É louco pelo Geraldão. Então, se você falar mal de Witcher perto do Matheus, você vai levar porrada. E as músicas de fundo são músicas do Witcher. Não, nem sempre. Eu tenho usado de outras coisas também. Mas a questão é que se isso é porque são músicas calmas, assim, sem muita ação, essa é a ideia mesmo. Eu não quis colocar nenhuma música com mais ação, porque eu acho que tira a atenção do episódio. A ideia principal de uma música de fundo, ela fica lá, ela fica na dela e não te atrapalhar de nenhuma forma, mas só ser alguma coisa assim que tu fica ouvindo de fundo. Até porque como a gente remove as pausas, tu não tem muito tempo pra ouvir a música de fundo, né? Não vou colocar, botar Slipknot no próximo. Não, botar a trilha sonora do Doom, tá ligado? Rust, Dust and Guts. Ou alguma coisa o ponto do é tipo. que se tu acha que é música de elevador, quer dizer que tá funcionando, porque o intuito é ser música de elevador mesmo. É isso. Só que não ser tão irritante. Mas basicamente são trilhas sonoras de jogos, assim, eu pego coisa mais de fantasia, porque Magic ainda é um jogo de fantasia, até o Wizards inventar alguma outra coisa. Mas é mais trilhas sonoras, assim, tranquilas, assim, passivas, nada de combate ou coisa do tipo. Porque senão, como eu falei, eu acho que distrai. E, por exemplo, eu estivesse tocando metal, porra, porque tem 3 camangos falando, eu ia estar batendo cabeça e dane-se o que eles falam, então não acho que vale a pena. Enfim, então, as perguntas do Alex foram essas.
as próximas 21 perguntas do Rodrigo Gintzer. Esse empolgou. Valeu, Rodrigo! Se empolgou, deram oportunidade pra ele falar, ele achou que tinha que falar tudo. É isso aí, mas tá certo. É que tem muitas que são rapid fire, que é uma palavra ou duas pra responder. Então, começando pela primeira, qual foi a melhor jogada de Magic que cada um já fez? Eu jogo constantemente bem, então eu não tenho uma melhor jogada. Ui, ai, meu Deus, eu sou fodão! Pior que eu pensei, cara. Eu pensei assim, eu não consegui Vocês pensar notam que o Matheus não tem problema pra falar sobre sexo, mas pra falar qual é a melhor jogada dele, ele já brocha, né? Bom que eu sou mais confiante com uma parte da minha vida. Eu vou dizer qual foi a melhor jogada que o Matheus já fez. Foi jogar um Harmonize pra comprar 3 Harmonize. Eu concordo plenamente com essa. Não teve melhor, ele nunca fará nada igual. Pior que eu fiquei pensando, cara, quando veio essa pergunta, eu fiquei pensando numa jogada que seria bem interessante, assim. E melhor jogada, assim, se tu for pensar de um ponto de vista estratégico, eu acho que foi uma guerra de counters que eu tive no GP Porto Alegre do ano passado. Eu tava jogando contra um WR controle, que foi Spell Pierce em remand, que eu acho que eu dei um remand no meu remand pra pegar o remand de volta e dar remand na minha mágica original pra pegar ela de volta e anular os counters do cara. Nossa! Então essa foi a jogada mais interessante do meu lado. Nossa, mano. Ah, eu não faço ideia, cara. Aí, viu? Fala de mim. É porque é uma pergunta assim tão... Pá, né? Tipo, eu sou confiante no sexo, pelo menos. Pô, Felipe, nem nisso. A melhor jogada que eu já fiz... Eu acho que foi... Ah, eu sei qual foi a melhor jogada que eu já fiz. Era o cara com Griselbrand em jogo, eu com 2 Goif, ele com 4 de vida. Eu ataquei com os 2 Goif, ele bloqueou um e eu dei um DK no meu Goif pra passar o outro e ele morrer. E ele não ganhar a vida do... Eu matei meu próprio Goif pra ele não ganhar a vida com o Griselbrand, e daí eu matei ele. No meu caso eu não sou tão competitivo assim pra ter jogadas geniais. Acho que a coisa mais, pelo menos, trollada que eu já fiz foi deixar o cara rampar com 3 Dark Ritual pra conseguir dar um hardcast num Griselbrand. O cara tava jogando de Team Fins. E no último Dark Ritual dele, ele já tava botando o Griselbrand na mesa. Eu digo, não, eu dou counter no último Dark Ritual. E eu vi o cara com uma cara de tristeza, assim, juntou as cartas e foi embora. Por que vocês decidiram começar a gravar o podcast? A resposta longa pra isso tá no Meta 1 do ano passado, onde a gente falou um pouco mais sobre isso. Mas a resposta curta é que a gente tava jogando Magic por um tempo, existia a possibilidade de cada um ir pra um canto, e não um canto diferente da cidade, mas um canto diferente do mundo, e a gente não quis perder contato, e foi mais ou menos por isso. Eu também tive um lado pessoal, que eu sempre quis fazer um podcast, e eu também achei que era uma boa forma de melhorar minhas habilidades extra-pessoais, e que de fato foi útil. Acredito que hoje em dia eu sou muito mais fluente em falar com outras pessoas do que eu era quando eu comecei o podcast, e boa parte disso eu acho que é devido a ele. Eu vou roubar a resposta do Nelson. O problema é que se as pessoas não falam de Magic, daí eu não sei o que falar, daí foda. Tem uma boa dicção, só não sabe o que falar. É isso aí. Eu vou roubar a resposta do Nelson, é falta do que fazer. Que bom, me poupa o trabalho de responder. Basicamente é isso que o Matheus falou, a resposta grande já foi dada no primeiro meta e basicamente foi uma forma que a gente encontrou. O Matheus sugeriu isso pra gente, a gente gostou da ideia, e daí era isso. Assista um episódio clicando aqui e deixa a gente encher o saco com essas perguntas. Isso. Porque, nossa, cara, tu comparar o primeiro episódio... Agora eu entendo quando vocês falavam que eu fazia apresentação sem emoção. Bem-vindos, pessoal. Foi lá olhar. Mais um episódio do Guia Fanor. E quantas vezes a gente gravava o início do podcast? Matheus, emoção, Matheus. Eu sou uma festa. Vida, ó azar. Vida, ó azar. Que terrível. Próxima pergunta. Como vocês se veem daqui a 5 anos, velho, e fora do país?
Velho, todo mundo copiando a minha resposta. Eu espero estar jogando os Legacy lá na Europa. Tu espera estar vivo, Felipe, antes de tudo. É verdade, daqui a 5 anos eu espero estar vivo. Não com não muita esperança, mas eu espero estar vivo. Todd ou Nescau? Nesquik de morango. Nossa, foi longe. Tem essa porra pra vender? Deve ter. O Yuri Pior é falou que que achou tem. esses dias. Tá, eu não sei cara. a diferença, então eu nem tenho como responder essa. Depois eu experimento os dois e digo. Quando eu era piá, eu tomava Nescau e não gostava de Todd, então eu acho que a resposta é Nescau. Próxima pergunta. Algum de vocês tem consoles? Se sim, qual? Pro Felipe eu vou reverter a pergunta e perguntar: quais os consoles tu não tem? Switch. Ainda. E dos mainstream eu não tenho os Ataris ainda, né? Tanto o 2600 quanto o 5400 e o 7200. Mas do resto, tudo. O Felipe, vamos pelo início. O Matheus é PC Master Race, ele não acredita em consoles. Yes. O Felipe tem todos os que ele consegue botar as mãos dele e mais alguns. Alguns repetidos, inclusive. Por exemplo, eu tô com 3 3DS, por exemplo. Por que tu tem 3 3DS? A história é longa, então deixa assim. Deixa só pela informação. E quanto a mim, eu sempre gostei mais do PlayStation, então eu tenho o 3 e o 4 e os outros videogames eu emulo todos porque eu sou pobre. Fanboy! Salgado ou doce? Doce, com certeza doce. Salgado. Eu não vivo sem açúcar. Exceto o bis. Nasce o bis dele. O bis nosso de cada dia. Pra quem não sabe, bis é maconha pra mim. Eu sou responsável por 90% do income da Nestlé. Qual a carta que vocês mais gastaram pra ter? Caracas, eu acho. Acho que nenhuma outra eu paguei tanto dinheiro quanto Caracas. Isso que na época foram $70. E? Felipe em silêncio. Melhor não comentar, né? Underground Sea disparado. A carta que eu acho que eu tenho mais caro é provavelmente o set de Force of Will, mas eu acho que se contar separadamente, eu acho que foi aquelas cartas promo que a Wizard dá pros funcionários de Natal. Aquelas cartas meio piadinha, assim, que eu consegui ter duas, por incrível que pareça. A Mishra's Toy Factory e Naughty and Nice, que eu acho muito legal, queria ter mais. Qual o deck que vocês mais gostariam de ter e por que você gostaria de ter esse deck? Pode ser de qualquer formato. Eu acho que o 4-Color Loam do Legacy. Eu acho o deck muito interessante. Do meu lado, o deck que eu mais gostaria de ter era o Grixis Painter, que eles baniram o Tampo, daí o deck morreu. Obrigado, Wizards. Acontece. Agora, pensa pelo lado positivo, não precisa gastar dinheiro. Mas daí a minha segunda opção, já que esse morreu, né, é o Lands. Só que Tabernáculo é tão caro. Vende as cartas do Painter agora pra comprar o Tabernáculo, que a gente né? sabe que já comprou quase todos. No meu caso, eu já tenho basicamente meu deck favorito ever, que é o Manaless Dread. Mas se for pra escolher outro, eu gosto muito daquele Explorer Planeswalker, que tu usa o Explorer, sacrifica ele, pega um monte de land comum, land básica que o oponente não vai ter pra rampar pra Planeswalker. Nick Fitch. Não sei, não lembrava qual era o nome oficial dele. Há quanto tempo vocês jogam Magic? Eu comecei a jogar em Lorien, mas parei e voltei a jogar em Portões Arrombados. Hoje o inuendo sexual tá por toda, né, cara? Que é isso? Episódio 18 mais, né? Será que vamos conseguir terminar? Cara, eu comecei na 4ª edição, daí eu parei em Odisseia, daí eu voltei no bloco de Alara, e daí eu parei de novo, e daí eu voltei quando o Nelson me fez voltar pras drogas, que era Retorno pra Ravnica? Acho que era Portões Arrombados também. Enfim. Retorno a Ravnica eu fui sozinho no pré-release, vocês ainda não estavam jogando. Enfim, daí eu parei e voltei 2 vezes, só que pelo menos na segunda vez que eu parei eu não fui trouxa e não vendi minhas cartas. Bom, eu também comecei na 4ª edição, comprei aquele deckzinho pronto, entre aspas,
da 4ª edição, e acho que eu parei na saga de Urza, se não me engano, não lembro em qual set especificamente. E daí voltei em Mirrodin Sitiado. Jogam algum card game além de Magic? Dinheiro da onde, meu filho? Eu tentei jogar Hearthstone e aquele jogo não serve pra mim, porque eu sou o cara mais azarado da face da Terra e aquele jogo tem muitos efeitos aleatórios e daí não dá. Já chega as lands de Magic, né, Felipe? Eu joguei Mage Nation lá atrás. É talvez o meu segundo jogo favorito. E é uma pena o jogo ter morrido. Eu gostava muito do sistema, eu gostava muito das regras. E eu joguei o Unlimited dele. Pena que ele morreu, mas eu gostaria muito de ter as cartas pra jogar ele de vez em quando. Em card game, eu acho que tu tá considerando TCGs. Ou se forem outros card games no geral. Eu quero começar a jogar Dominion, quero ver se eu compro alguns sets básicos, porque eu acho interessante a ideia do deck building. Daí seria mais pra board games, né, com cartas. Exato. Card games. Até, por um tempo, o gente até jogou o LCG do Senhor dos Anéis, né, que era um card game cooperativo, que é bem interessante, cara. É muito Eu gostei legal, bastante do modelo de jogo dele, mas o problema é que daí, acho que não deu muito certo aqui no Brasil e a Galápagos parou de trazer as expansões. Eu jogo truco também. Porque se for considerar card games no geral, dá pra considerar até Munchkin, né? Odeio Munchkin. Eu imaginei. Matheus perdeu muitas amizades com o Munchkin. Eu não gosto de jogos que não têm regras definidas, sabe? Eu não me importo da parte de trollagem, mas eu não gosto de pessoas fazendo regras nos tempos todos. Eu sou uma pessoa da ordem, não do caos. Sou o contrário de ti, Nelson. O pior é que eu nunca consegui jogar Munchkin, pra falar a verdade, porque precisa de muita gente e não consigo juntar essa galera toda. Bom, no meu caso, se eu jogo algum outro card game, todos. Eu sou colecionador de card games, então se eu não consigo pelo menos 2 decks básicos pra poder pelo menos jogar efetivamente o card game, eu compro um booster do card game pra dizer que eu tenho as cartas. Então eu tenho quase todos que eu consegui botar nas minhas mãos durante os anos, do mesmo jeito que o Felipe coleciona videogames. Mas o que eu mais joguei, além de todos de Magic, foi Versus System, que eu devo ter, acho que, quase tantos baralhos quanto de Magic. Pra quem não conhece, o Versus System antigo, não o novo. Ele foi reprintado agora, não é tão bom nem de perto quanto o antigo. Que é um card game baseado em personagens da Marvel e da DC, então uma temática bem diferente de Magic. Já jogaram Yu-Gi-Oh? Cara, eu joguei quando tava passando o anime na Globo. Então tu imagina que minha compreensão de regras naquela época era uma bosta. Eu joguei aquele jogo que tinha no PlayStation também, vocês lembram? Que era terrível. Sim, que não usava as regras do jogo de verdade. Isso, exato. Que tu juntava as cartas pra fundir elas, não fazia nenhum sentido. Isso. Eu lembro só que fazia lá o insetão elétrico de 2.800 de ataque. Todo jogo se baseava em fazer ele. Cara, eu lembro que tu tinha que grindar pra pegar as cartas, era terrível. Tu tinha que ficar, jogando 60 vezes contra o mesmo cara e tirando rank S pra agora tu conseguiu uma carta. Minha nossa. Como adolescente é estúpido, puta que pariu, velho. Eu tinha mais de 200 horas no Final Fantasy Tactics, cara. Why? Porque eu queria que todos... 100% do jogo já com isso? Que além de fazer o 100% do jogo, eu queria ter que todos os personagens principais tivessem todas as classes com nível máximo. Ah, tá. Adolescente é Because estúpido, reasons. né? Tudo bem, eu jogo jogo de luta. Eu também joguei Yu-Gi-Oh! Na época que passava o anime na Globo, mas casualmente, né, não competitivo. E é bem isso também, a compreensão de regras era ridícula. E eu tinha o deckzinho lá, o básico do Yugi, um amigo meu tinha o deck básico do... Como é que é o nome do vilão? Era o Kaiba? Seto Kaiba. O Kaiba, ele tinha o deck do Kaiba, que era muito melhor. E eu sempre apanhava. Claro, ele tinha dragão de olhos azuis, tu não tinha, cara? Exato, ele tinha... Agora eu tava lembrando, naquela época lá em Venâncio, pouquíssimos decks originais chegaram. Os decks originais eram 40, 50 pila, né? Uhum. E aí inundou de crones chineses. Cara, eu lembro que lá em Gramado, cara, tu vai naquelas casas de Badulá, que é cheio desses decks Piratex. Cara, era impressionante. Lembra dos sleeves nheco-nheco do Felipe? As cartas eram assim. É sério? Elas eram com aquele foil bizarro daquela mesma forma, cara. Que horror. Bom, eu já joguei no Game Boy,
joguinho de Game Boy na época, no emuladorzinho. Mas o pool de cartas era muito, muito pequeno, então tu conseguia fazer um deck invencível bem rápido. Arroz por cima do feijão ou feijão por cima do arroz? Que porra é essa? Não, eu vou responder. Essa sim merece uma resposta, porque, tipo, cara, como assim É por mais que a cima do por sexo, baixo? é mais importante É que a um do sexo. lado do outro. Quem é o bárbaro que mistura arroz e feijão, cara? Eu? Tu nasceu no Eu tempo adoro das arroz cavernas? misturado com- É um do lado do outro, não é um por cima, o outro, sei lá. Mas, cara, eu adoro arroz, só que ele é bom com molho. O feijão é o molho. Não, o que realmente me irrita não é um por baixo, outro por cima. É o filho da mãe que vai botar o feijão no arroz e encosta a porra da concha no arroz. Por quê? Por quê? Então, o cara vai lá e ainda esfrega a concha, assim, abre espaço pra entrar o feijão, sabe? Tipo, ele vai lá, pega aquela concha cheia de arroz e bota dentro do feijão. Por quê? Deu. Já deu meu acho hate. que tu pegou num ponto sensível do Felipe. Melhor não falarmos mais no assunto. Acho que comida não é um Pois ponto, é. não é um ponto a ser discutido nesse podcast. É bom falar com vocês que eu sempre lembro que eu não sou a única pessoa com problemas no mundo, então. O bom é que a gente só precisa se comparar com outras duas pessoas e tá resolvido, né? Isso. Isso diz muito sobre o nosso grupo. Exato. Algum de vocês já fez faculdade? Eu fiz Ciências da Computação e sou formado em Ciências da Computação e só. Não penso em levar a carreira acadêmica pra frente. Eu fiz um tecnológico em jogos digitais e não pretendo trabalhar com jogos minha vida inteira. Justo. Bom, a minha história é grande, mas eu sou justamente formado em História e Análise de Sistemas, com mais algumas especializações que não me servem pra nada. Também não pretendo fazer mais uma que não me sirva pra nada. Exatamente. Por que o nome Guia Planar para o podcast? Chega o episódio do ano passado Clique que a gente aqui fala e veja o episódio e como, tal. sobre como chegamos nisso. Batata frita ou pizza? Pizza. Ah, eu vou copiar de novo a resposta do Nelson. Por que não pode botar batata Não frita devia no ter pizza? escrevido minhas respostas. Eu não sei, cara. Eu acho que pizza. Eu vou dizer pizza porque batata frita, uma hora é só batata frita e pizza. O campo é maior. Embora eu tenha escrito batata frita na pizza, pode e prova que o campo é maior. Gosto de suco de quê? Melhor suco do mundo, morango. Nossa, que mau gosto, cara. Pelo amor de Deus. O último é muito assim, ruim. cara? Definitivamente não podemos falar de comida no podcast. É pior que política, velho. Que porra é essa? A gente pode falar de política, religião, sexo, mas não pode falar de comida? Suco de morango é excelente, cara. Nossa, é muito ruim, cara. Como assim, Não. cara? Melhor suco do mundo é de uva. Da onde? Melhor suco de uva é vinho. Não. Mas aí que tá, suco de uva é vinho sem álcool, é ótimo. Não, só suco com de uva é álcool muito presta. Tem que deixar Não, fermentar não. pra prestar o negócio. Não, suco de uva é muito bom. Tá, eu gosto igualmente de uva e de laranja, pronto. Não sei por que eu falo com vocês ainda. Até porque depois não sei por que eu falo com vocês depois da resposta que o Nelson deu pra próxima. Vocês bebem café e ele diz, nope, água suja. Porra, café é a melhor bebida do mundo. Não, café é água suja. Eu tomo café esporadicamente, mas sem açúcar. Quem bebe café com açúcar é bichinho. Isso é verdade. Isso é um fato. Não, então eu não bebo nem café pra não me demonstrar. Mas eu gosto muito de café, eu tô sempre tomando café. Facilmente a bebida que eu mais bebo, acho que mais do que água até. Se pudesse conhecer um país, qual seria? Islândia. Coreia do Sul. Japão. Totalmente diferente, mas enfim. Qual a comida preferida de vocês? Churrasco. Bife à parmigiana. Essa era fácil. Eu tenho um objetivo de comer todos os bife à parmigianas que existem no mundo. Ele está tentando, viu? Ele está tentando. Eu fui com ele para os Estados Unidos numa viagem a trabalho, nós visitamos restaurantes super diferentes e ele pediu bife parmegiano de todos os restaurantes. Não foi para os Estados Unidos, foi para Campinas. Não, tu foi para os Estados Unidos com outra viagem. Com o outro cara. Sim, pra Campinas. Mas mesmo assim, cara, a história continua a mesma. Nós ia pros restaurantes diferentes e pedia bife parmegiano.
Cada refeição que eu fiz num restaurante diferente e todos eles eram bife à parmegiana. No meu caso é camarão. Morei no Nordeste e camarão é bom demais. Qual o combo preferido de vocês no Magic? O meu é Hive Mind com os pactos. Eu acho muito interessante a interação entre eles. Combo favorito no Magic? Felipe não é um homem de combos, o Johnny dele não está entendendo a pergunta. O combo do Felipe favorito é Verdant Catacombs Bayou, Deathright Shaman. É o combo favorito. Eu ia falar dele. isso. O meu combo favorito é turno 1, Bayou, Deathright, turno 2, o Wasteland no único terreno do cara, uso Deathright, mais o terreno pra dar Rin Tutorage. Esse é o meu melhor combo. O Johnny do Felipe não entendeu a pergunta. E o meu favorito é Door to Nothingness. Se você não conhece esse combo, clique aqui e veja o episódio anterior. Qual a carta que vocês não pagariam o preço que ela tem? Citem duas. Uma carta que não vale o preço e uma barata que não vale... Uma carta cara que não vale o preço e uma barata que não vale o preço. Eu acho que qualquer carta de Legends, Abyss e aquelas coisas e afins, basicamente qualquer coisa que está na lista reservada, não acho que elas valem o preço só simplesmente por escassez de mercado. E uma barata que não vale o preço é a nova modinha do Modern, tipo, que muda o tempo todo. Agora é Devoted Druid e o Street Wraith. Não vai durar muito tempo essa aí. Eu só vou dizer uma carta que vai valer pelas duas, e que é a carta que eu mais odeio do Magic hoje, depois da Juju, que é a Mishra's Bubble. Essa aí é de lascar sim. mesmo. Essa é de lascar. É a carta que fez eu parar de jogar Modern. Como eu falei, a modinha nova do Modern. Nem dá pra dizer que é modinha, né? Porque, tipo, deve jogar em um deck, ela é cara, picas fuck you só, né? Porque ela é modinha. E no meu caso, a cara seria Tarmogoyf e a barata seria Fatal Push. Finalmente terminamos as perguntas do Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Valeu por monopolizar o episódio. Se tiver mais alguma, espera pra daqui a um ano. Então, indo pras perguntas do José Augusto. Quais são os formatos não sancionados ou alternativos que cada um mais gosta? Cubo. Johnny do Felipe também não entendeu essa pergunta. Então, eu não jogo muitos formatos. Planet Chase, talvez? Pode ser. Boa, o Matheus respondeu por mim, gostei. Isso aí, Planet Chase. Eu ainda considero Commander um formato alternativo, ainda vale? Não vale mais. Qual deck trash que mesmo sabendo que é horrível, vocês não deixam de gostar? O meu é do Unexpected Results. Eu me divirto muito jogando aquele deck. Todo mundo se diverte com aquele deck. Tipo, o pessoal não quer terminar com o jogo só pra ver o que vai acontecer no próximo turno. Ninguém sabe, é Unexpected. Mas a ideia básica dele é usar Unexpected Results e tentar, sei lá, baixar Enter the Infinity ou Onisciência e aí botar um Tragtusk em jogo e conjurar o Worldfire. É outra pergunta que eu não entendi também. O que é um deck trash, né, Felipe? Não sei. Da 7ª edição, aquele? Do Mono White, da 7ª edição? É verdade. É aquele Mono White da 7ª edição. O Felipe tem um deck que o tema é todas as cartas são da 7ª edição. Pergunta por quê. E é Mono White. E não tem artefatos. Ele é realmente Mono White. Pra ter uma ideia, eu tenho o Cadete Impetuoso no deck, que é uma branca, um Vanilla. Que faltou branca no set. Tem também o teu... aquele do Muragana Petroglyphs com os sleeves do Nheco. Tem o meu deck de Vanilla. Que ele nunca conseguiu fazer funcionar. Mas... eu acho que o meu deck mais trash, daí é pro lado casual, né? Que é o que eu mais gosto mesmo, assim, o deck casual, é o Doom de dano. Sim. Que todas as criaturinhas que viram e dão de dano. Todas as criaturas que tem ping, e daí Fossos da Morte de Hat, e aquele bicho que é o Mestre da Crueldade, eu acho que é uma coisa assim, que ele tem que atacar sozinho e deixa o oponente com de vida, e daí tu vai lá e pinga o cara pra matar. O deck não funciona. Eu tenho um Rakdos nele lá, o Demonhão. Eu olho pra minhas... Eu olho assim, eu tenho Rakdos na mão, 4 de mana. Eu olho, tenho 4 montanhas e nenhum pântano.
No meu caso, eu tenho um deck de Mir, que já foi todas as interações de cores possíveis e imagináveis. E ele é uma bosta porque eu setei a temática tem que ter 1/3 de Mir, então 20 cartas são Mir. E obviamente isso não funciona. Mas futuramente eu vou ter um deck de anões e veículos, eu acho que ele vai ser pior ainda. E qual a sua opinião sobre o próximo plano / edição o Ixalan? Temática e história. Eu acho legal, cara. Eu acho interessante eles explorarem ambientes novos. E eu acho que essa cultura da Europa Central, da América Central, tem muito potencial. Eu acho que dá pra pegar algumas histórias bem interessantes. Eu só espero que seja bottom-up e não top-down, porque todo set que é top-down fica uma bosta. Eu tô meio saturado com essas coisas de Magic não sendo mais Magic. Então, eu acho legal, uma vez e outra, eles fugiam um pouco da temática, mas eu sinto falta de temáticas mais clássicas. Eu sinto falta de uma Europa medieval mais truesa, assim. Então, eu não sei, eu tô meio saturado. Como eu já estudei sobre a cultura e a religião daquele pessoal lá, se for realmente Maia e Azteca, que é o que a galera acha que é, os rumores, tem muito potencial. Porque eles são realmente umas bem diferentes, o modo de pensar, as vestimentas, tudo. É uma coisa que vai ser bem fora de tudo que a gente já viu, assim, eu acho até mais que Kaladesh. Então tem potencial, a temática é boa. Como o Matheus diz, vai depender do que fizerem com ela. Tem que ser bottom-up, cara. Eu acho que eles tentarem colocar a temática primeiro, acontece como a Moncat, que o set fica... não fica tão interessante jogar com ele, sabe? Eu acho que o Magic, por mais que os caras queiram contar a história, eu acho que ele tem que ser um jogo acima de tudo. Pois é, eu não sei qual é o problema desse, sabe? Assim, porque, tipo, tu tem a diferença de bottom-up e top-down de quem é que começa, né? Você começa pensando nas mecânicas, você começa pensando na história. Eu não vejo elas como coisas mutuamente exclusivas, sabe? Eu não vejo porque tu não pode ter os dois. Eu não sei, compara, por exemplo, o Kaladesh, que foi bottom-up. Eu não discordo foi do muito teu bom. ponto. Eu não discordo do teu ponto. Kaladesh, o gameplay de Kaladesh era fodástico. E o gameplay de Amonkhet também não foi tão bom, apesar de Amonkhet ter um potencial de temática muito maior, né? Porque Kaladesh foi criado do zero. Amonkhet os caras podem tirar de trocentos lugares diferentes as ideias, né? Eu não sei por que eles consideram como se isso fosse mutuamente exclusivo, sabe? Não sei por que tu não poderia, digamos, sei lá, pensar nos dois ao mesmo tempo, ou algo do tipo. E fazer com que seja um gameplay bom e uma temática divertida. É muito simples, porque quando tu tem o bottom-up é bem simples. Tu vai primeiro fazer todas as mecânicas, tu vai fazer todas as interações, tu tem tudo montado e beleza, agora a gente precisa dar um jeito de fazer isso encaixar no flavor. E daí tu vai adaptar teu flavor para aquilo. E daí quando tu tem o top-down, é o oposto, né? Daí tu vai ter, primeiro tu vai pensar no flavor de todas as cartas, vai pensar no que é importante pra história, o que seria bacana, blá blá blá. Daí depois que tu tem todo o flavor montado, tu vai ter que encaixar as mecânicas. E é muito mais fácil tu encaixar o flavor do que tu encaixar a mecânica. Então... Pois é, mas eu pensaria assim, por exemplo, questão das mecânicas. Tá, vamos começar pelas mecânicas, pensar em mecânicas que sejam legais de jogar e que tenham algum tipo de flavor. Por exemplo, em Baum. Embalm seria uma mecânica bem simples de tu fazer, que poderia ser legal de jogar, e com um flavor simples de fazer. E daí depois tu pensa em cartas específicas, assim, pra fazer o flavor mais forte daquele mundo, sabe? E o resto não precisa ser... Toda carta tem que ser uma referência a alguma coisa egípcia. Eu acho que é muito exagerado essa ideia de que sabe, tem que permear 100% do negócio quando é top-down. Não tem necessidade tanto assim. Nós temos outras mídias, nós temos a arte, nós temos nomes que podem passar mais a ideia do flavor do que só a mecânica. Qual o próximo plano que deve ser revisitado e por quê? Eu acho que deveria ser Lorien, porque eu gosto da temática. Eu gosto da temática de conto de fadas, sabe? Principalmente, tudo bem que ali tu pegar Lorien foi um conto de fadas bonitinho. Mas eu gosto da ideia quando tu pega o conto de fadas, tu dá uma deturpada nele, sabe? Que nem tu pegar os contos do Irmãos Grimm, ou como o meu amado Witcher faz. Shadowmoor, né? Mas Shadowmoor ainda era bonitinho, sabe? Eu gostaria de pegar, assim como Nistrad fez o horror gótico, eu gostaria de ver como eles pegariam, tipo, o clima de Lorien e fariam uma versão, assim, mais deturpada dos contos de fadas, sabe?
mas pegar contos de fada real, sabe? Tu ter, tipo, as cartas da Chapeuzinho Vermelho, assim, só que com uma versão diferente dela, sabe? Eu acho muito bacana isso. Um mundo de contos de fada ainda continua na shortlist, né? Mesmo com Lorwyn. Sim. Eles só disseram que é menos possível de acontecer porque ainda é muito parecido. Mas que ainda tá na shortlist. Pra mim, óbvio que eu quero Dominária. Tem que voltar pra Dominária, volta logo. E só que daí tem o meu outro lado que também eu queria que fosse qualquer um, desde que tivesse uma invasão phyrexiana. Esse aí é garantido que vai ter, cara. É o vilão mais famoso de Magic. Eles vão lidar agora com o Nicol Bolas. Depois vai ter que eventualmente voltar pro Phyrex. Eu acho que o Nicol Bolas não vai ser lidado nesse, que eu acho que a Justice League vai tomar uma porrada do Nicol Bolas lá e vão sair correndo com os rabinhos entre as pernas. Eu também acho muito difícil que eles resolvam acabar com o segundo maior vilão deles, assim, de supetão. Eles vão chamar o Garruk pra matar o Nicol Bolas. Pode crer. E no meu caso seria Dominária também, mas acho que por motivos diferentes do Felipe, porque eu achava a saga de Urza muito legal, eu achava o design dos personagens legal, eu achava a arte legal. Acho que foi uma das, artisticamente falando, um dos melhores de Magic, então eu gostaria de voltar mais especificamente pra galera da saga de Urza. Tu assistiu aquela série do Evan Irving, Forgotten Lore, Nelson? Sim, aham. É muito boa, cara. Quando o cara fala sobre Urza, eu achava interessante que ele fazia um episódio que ele falava sobre a história e outro que ele falava sobre as cartas no jogo em si, sabe? Sim, como é que eles mostravam o lore através das cartas, né? Muito interessante. E como as cartas foram, tipo, no jogo, assim, quais foram os decks que dominaram o meta, tudo. Bem interessante. Eu tenho... Uma das coisas legais que eu tenho guardado ainda, que é o desse... Eu não tenho mais as cartas da 4ª edição que eu jogava. Grande bosta, não valia nada mesmo. Mas eu tenho o manualzinho de instruções da 4ª edição, que era da saga de Urza. Os desenhos e tal. E eram muito legais a arte daquela época. Então, indo para as perguntas da Lá Brandão. Qual a cor e a carta preferida de cada um de vocês? Verde e Huntmaster of the Fells. Easy peasy. Preto e Deathright Shaman. O meu é vermelho, Caos, e a minha carta favorita é Scrumbleverse, Tumulto Verso em português. Uma carta de M12, se você não conhece, vá lá, procure e rejubile. Com qual deck estão jogando atualmente? Nenhum. Não tava jogando construído mesmo. Bom, no Legacy eu tenho jogado com Bug Delver, e no T2 eu tô jogando com Jund, que eu fiz, e quando esporadicamente eu vou lá e quero dar uma trollada no Modern, eu jogo com o meu Mono Red Blood Moon pra deixar todo mundo triste. Queen. E eu, no meu caso, eu tô brincando ainda, testando com Proxy o meu deck bosta de anões e veículos. E antes de trocar de perguntas de ouvinte, lá não se preocupe, o mimimi nunca morrerá. Felipe ganhou uma fã dos mimimi dele. Então, indo pro Rafael Constantino, quem ganharia? O Sol ou 1 trilhão de leões? O Sol. Não, cara, pelo que o Azura Wrath nos ensinou... Azura? O joguinho lá do cara sem braço. Sim, Azura. Uhum. Como é que é o nome do personagem principal? É Azura mesmo? Azura, ele é o Azura, por isso que é a raiva de Azura. A gente abandonou toda a lógica aqui, que a gente foi pra um RPG pra pegar respostas. Não é um de RPG, é um jogo de ação. Pra onde a gente vai daqui a pouco? Pra Bíblia? Sim, porque o Sol contra 1 trilhão de leões tem toda a lógica do universo, né? Tu não Quem ganharia num o lugar Azura? de muita lógica, né? Quem ganharia o Azura segurando uma espada entre os dentes e sem os braços? Não precisa da espada, cara. Não, só pra dizer que ele tem uma espada. Pra quem não jogou Azura's Wrath, um joguinho do PS3, jogue, mas por favor compre o DLC antes, que eles fizeram uma coisa muito legal nesse jogo. O jogo é bom, o jogo vale a pena, o jogo é muito divertido, mas eles fizeram uma coisa muito legal, que eles colocaram o final do jogo num DLC. Então você só vai ver o final do jogo se você tiver o DLC. Então fica a dica. E sim, o Ashura ganha do Sol. Ele ganha de coisas bem maiores que o Sol, pra falar a verdade. O jogo é muito anime. Então, indo para as perguntas do Alexandre Magno.
O que vocês pensam sobre profissionalismo no Magic? Bosta. Eu acho interessante que as pessoas queiram fazer carreira jogando Magic profissionalmente. Eu só não acho que seja uma boa escolha de carreira. Exatamente. Eu não acho que... Porque assim, o fato dos caras que jogam Magic profissionalmente, eles ganham dinheiro produzindo conteúdo. E não ganhando campeonato. Ou pelo menos a maior parte do dinheiro deles, o dinheiro garantido deles, vem de produção de conteúdo. Porque é muito raramente que eles conseguem ganhar um campeonato, certo? Sim. E acho que mesmo ganhando um campeonato, o cara não sobrevive o ano inteiro a miojo. Eu acho que é interessante, porque... Principalmente pra quem gosta de jogar competitivo, não necessariamente pra um dia se tornar um profissional, mas simplesmente porque gosta de dar competição do lado competitivo do Magic. Esses caras acabam sendo meio que um norte, né, pro jogo. Esses caras acabam sendo aqueles que vão ditar as tendências. Então, quando tem gente que reclama, porque daí o pessoal fica fazendo net deck, copiando os profissionais, na verdade, o net deck é um advento da internet e não do profissionalismo, né? Porque mesmo que não existissem jogadores profissionais, os net decks ainda existiriam. Então, mas eu acho que eles são importantes, eu acho que eles estão num nível acima da média dos jogadores e eu acho que eles fazem bem pro jogo. Eu não curto muito, porque eu acho que quando tu profissionaliza o negócio, tu tira a graça do negócio, do jogo em si, fica só a competição. Mas, beleza também, cada um. Em algum momento já pensaram em jogar profissionalmente? Não. Quando eu era mais novo, sim. Mas... né. Hoje em dia, né. Hoje em dia eu fico com preguiça de ir jogar PTQ e RPTQ. Quem dirá me virar um profissional e sair viajando mundo afora. Cara, sério, eu tô montando um deck de anões e veículos, eu preciso dizer alguma coisa. Vocês acham que a pressão dos jogadores mais antigos afasta novos jogadores que só estão procurando um jogo divertido? Eu acho que não necessariamente. Eu acho que o que pode afastar é o cara que é competitivo, mas ele não sabe desligar o switch de competitividade dele na hora correta, sabe? Vamos deixar mais simples a resposta então. Não é os jogadores antigos ou profissionais que afastam os novos jogadores, são os cuzões que afastam os novos jogadores. É, exatamente esse o ponto. Tipo, gente chata vai existir em todos os lugares, em todos os meios, em todos os grupos. Então, isso é uma coisa legal do Magic, que na média, o jogador de Magic é meio retardado, né? Então as pessoas são divertidas e acabam se dando bem. Então... Mas sempre vai ter gente chata. Sempre vai ter o cara trouxão, sempre vai ter o cara que vai ser o angle shooter. Então, esse tipo de cara, pode ter certeza que ele não influencia tanto assim o jogo quanto aqueles jogadores que são legais e receptivos para novos jogadores representam. Então... se você quer que isso não seja um problema, seja legal com os jogadores novatos. Exato. As perguntas do Guilherme Ferides José. Como vocês se conheceram e com que frequência jogam Magic uns com os outros? A gente trabalhou na mesma empresa e a gente se conheceu lá, basicamente isso. E com que frequência a gente joga Magic uns com os outros? Bem frequentemente. Bem menos do que a gente gostaria. A gente jogou muito frequentemente por um tempo, mas... Porque depois do expediente a gente ficava jogando Magic lá, mas agora não mais. Quando a gente trabalhava na mesma empresa era tranquilo, mas daí depois eu e o Felipe ficamos na mesma empresa ainda, o Matheus mudou, aí o Matheus já não conseguia vir mais, daí depois eu saí também, mas a gente... vamos tentar mudar isso, vamos ver se dá. A gente, é bem isso mesmo, né? Não tem muito o que adicionar, a gente começou a jogar... A gente se conheceu trabalhando na mesma empresa, a gente trabalhou todo no mesmo projeto, e não necessariamente trabalhamos junto no mesmo projeto todos ao mesmo tempo, mas a gente trabalhou junto em algum momento. E acho que vocês dois não, né? Não, eu não trabalhei com o Matheus. Mas, enfim. E daí hoje em dia tá difícil. Cada um tem seus compromissos, cada um vai pra um canto, daí é mais difícil jogar Magic. Até porque, como a gente já falou sobre isso em algum episódio, que eu não lembro qual vai ser o número, cada um mora num ponto da cidade, tipo, não tem como ser um mais longe do outro. Tem 3 bairros equidistantes, nós moramos nos 3. Cada um num deles. E a outra pergunta é, se cada um fosse representado por uma carta de Magic, qual seria? Só que daí ele continua, vou dar meu chute. Felipe, Deathrite Shaman. Matheus, Primeval Titan e Nelson, Golgari Grave Troll.
A gente precisa Perfeito. responder, o cara acertou tudo. Eu acho que tá ótimo. Perfeito. A gente não tem muito Ele o que fazer. conhece muito bem a gente. É. Medo. Estamos sendo observados. Deixa eu virar minha câmera aqui. Isso prova que verde é a melhor cor. O Deathrite é preto também. Mas ele é verde. E Mas o é Golgari é preto. incolor, eu não preciso de mana pra castar ele. As perguntas do Matheus Oliveira: quais os decks favoritos de vocês, independente do formato? Eu acho que o Então não precisa ser Farcoron... um deck que a gente tem. Eu acho que não, é. Eu gosto, como eu já falei, do Farcolor Lom. Eu gosto dos decks de Super Friends que surgem de vez em quando. Mas eu lembro que antes do Living End se tornar essa máquina monstrutiva e destrutiva, eu também achava ele Monstrutiva. interessante. Monstrutiva. Ela coloca muito Eu monstro em melhorei jogo, minha tá ligado? dicção. Cara, deck favorito. Eu sempre gostei de jogar de Delver, eu sempre gostei de jogar de mid-range também, então é complicado. Tipo, eu sempre tive uma... Daí veio a coisa bizarra, assim, que eu não gosto de jogar de agro, mas eu sempre gostei de goblins. Mas eu acho que o meu deck favorito era o meu Mono Black casual, com 18 terrenos e 4 cópias de Obliterator, que no quarto turno eu sempre baixava o Obliterator. É, só o Felipe Contra mim, gostava né? desse deck. Contra o Nelson, não. Só o Era Felipe gostava desse impressionante. deck. E no meu caso é Manless Dread. Não adianta me perguntar isso 20 vezes, a resposta sempre vai ser a mesma. Quais as cartas favoritas e coleções também? Eu acho que é mais ou menos parecido com o que a Lá tinha perguntado. É, a carta a gente já respondeu, então qual seria a coleção? A minha coleção Coleção. favorita é Apocalipse. Apocalipse. É, Apocalipse. Exatamente. Que é o última parte lá de invasão. Que foi a primeira coleção focada em cores inimigas juntas. Bah, eu lembro que quando saiu aquilo lá foi o... Pô! Eu gosto de Khans, cara. Eu achei Khans é Khans legal. A historiazinha, os clãs. Achei legal. O limitado era bem interessante. Era um set bom. Mas só Khans, eu acho. Eu não gostei de Dragon. Eu não sei. Eu acho que perdeu um pouco a essência do... É, os Khans eram legais, mas os Dragons não ficaram tão legais. Bah, eu acho que eu vou ter que mudar a minha resposta de carta favorita. Não é o Ah, da é? Porque eu Olha acho- aí. Porque, tipo assim, tem a carta que eu acho a carta mais foda, que eu mais gosto de jogar, que é o Deathrite Shaman. Mas eu acho que eu tenho uma carta que é mais icônica pra mim. Posso tentar adivinhar? Pode? Spiritmonger. Não. Ah, Que é uma Spiritmonger, carta tá também pensando- icônica, uma carta... foi um bom chute. Mas pra mim, eu acho que a Você carta não tá mais pensando icônica... no Spirit Guide, não, Matheus? Não, isso é Spiritmonger, eu sei. É o 5 mana 6/6, toda vez Sim, que eu uma sei, mas eu criatura achei que o Matheus morre, tava ganha confundindo com o mais Spirit Guide, que tu tem 20. Foi um bom investimento, por sinal. Cara, pra mim a carta mais icônica, assim, a carta que pra mim me lembra Magic é Dragão Tiva. olha aí. Dragon Clássico. Tive é clássica pra caralho. Pra mim essa é a carta, assim, que tipo... Eu lembro quando eu era PA, era aquela coisa assim, tipo, eu queria muito ter um Dragão Tiva. Eu tinha um. E era caro pra caralho, assim, era uma das cartas mais caras junto com Aves do Paraíso. E, nossa, era impossível de ter, mas eu queria muito ter um Dragão Tiva. No meu eu lembro que eu pacotinho consegui. da quarta edição eu tirei um Aves do Paraíso e um Dragão Tive. Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando saiu na 7ª edição do Dragão Tiva de novo e eu podia ter um. É, no meu caso, em coleção, é a invasão de Phyrex em Mirrodin, que eu não lembro qual é o nome. Neofarexia? É isso. Então... Sério que nem Neophrex. Nova Frix. Infect, É cara? porque que teve todo aquele set ali, né? Teve as cicatrizes de Mirrodin Mirrodin, sitiada. Sitiasa e New Phyrex. Ah. Acho que se for coleção completa, né, os 3 sets, seria New Phyrex. Se fosse coleção completa, ao invés de só um bloco, ao invés de só um set do bloco... não sei, cara. Não tem nenhuma assim que eu penso... Eu fico com Invasão sem dúvida. Nossa, Invasão foi o... Pra mim foi o momento assim, tipo... Foi o momento que eu quis jogar Magic de forma mais competitiva. Foi o set eu achava muito legal. Eu achava muito bacana o negócio dos Phyrexianos e dos Kavus. E a coleção como toda, Invasão... esqueci o nome da segunda parte, que era um redemoinho, símbolo. E daí Apocalipse, as 3 eram muito boas. Na verdade o set não era bom em power level, mas era legal, assim.
Sabe, eu acho que se for pensar num bloco todo, é aquele bloco de espiral temporal, que é espiral temporal, visões do futuro e caos planar. Eu acho interessante o que eles fizeram com esse set. Aí também tem a Lara. Eu gosto de a Lara porque eu gosto de cartas multicoloridas. Eu achei interessante um set... A Lara foi o set mais time também. Que o último bloco, no último set do bloco, só tinha cartas douradas, né? Não tinha nenhuma carta que não era dourada. O que é uma coisa que não vai voltar, porque a Wizards não faz mais esses extremos. O que é uma pena. Eu acho interessante, talvez não num set grande, mas num set pequeno ser assim é interessante. Então as perguntas do Pedro Henrique Bueno Arantes Martins. Tá, e eu que tenho um nome complicado depois. Porra, o cara é praticamente um rei, né? Malditos portugueses. Além do podcast, o que vocês fazem da vida? Trabalham, estudam, enfim. Eu trabalho. Basicamente, assim, de responsabilidade, é meu trabalho só. Não estou estudando nada, só faço alguns cursos, assim, mas é coisa pouca. Também, como eu já disse antes, o podcast é nosso hobby, né? Então não é o nosso ganha-pão. Então eu também trabalho. E eu também tenho outros hobbies, como eu gosto de jogar videogame, eu gosto de jogar futebol. E eu sou ávido por esportes. Herege! Pior do que esse, só foi um professor que eu tive uma vez, que era um nerd marombado. Era muito bizarro ter aula com aquele cara, porque eu dizia, tô na academia, cara, só pode. Felipe gosta de sports balls. Meu caso também, não estudo mais nada e trabalho o mínimo possível. Vocês conseguem jogar Magic com frequência ou o tempo é escasso? A gente já respondeu essa. Escasso. Entre a gente, né? Entre a gente não consegue jogar com frequência. É verdade. Eu jogo com certa frequência. Eu não. Eu jogo pelo menos uma vez por semana. Tenho tentado jogar T2, por mais estranho que pareça. E pelo menos uma vez por mês eu jogo Legacy. Eu só jogo com as minhas proxies mesmo. Jogo paciência com mim mesmo. E quais os planos pro podcast nos próximos 2 anos? Sei lá. Cara, a gente não sabe nem a temática do próximo podcast ainda. Tu quer saber o que a gente vai fazer daqui a 2 anos? Que isso, velho. Tá tendo muita fé na gente. Se fosse pensar assim, qual que é o desejo pra... de onde o podcast estará daqui a 2 anos? Mais. Daí, quem sabe, ser o maior podcast de Magic do Brasil e começar a ter alguma influência e receber, tipo, spoiler da Wizards e coisa assim. Vamos simplificar pra isso, então. Nos próximos 2 anos, com os nossos desejos pro podcast, que a gente consiga um dia um spoiler da Wizards. Tá bom, nem que seja uma comunzinha. Pode ser qualquer merda. Pode ser Evolve Wild. Pode ser até um Amok. Um reprint de Bubble. Não! Sério, daí é proposital, até parece. Mas não lembra que o Mario já prometeu que tá na shortlist um set Viking? Então, vai sair o set Viking e o Matheus vai spoiler o primeiro Amok do site. Isso. Aí o vídeo de spoiler vai ser eu na webcam levando a cartinha pra cima e rasgando ela em vários pedacinhos, jogando pra cima. O Pedro perguntou também se a gente tinha planos de ir pra São Paulo. Talvez no GP São Paulo, nem sei quando é, Felipe, tu que tá mais interessado em ir. Em agosto, se não me engano. Talvez sim, talvez não. Tudo depende. Com certeza eu vou ir pra São Paulo em novembro pra jogar o National Legacy. Esse é garantido que eu vou estar lá. E talvez, se tudo der certo, eu vou também no GP São Paulo. National Legacy é por tem que ser chamado ou é só se candidatar? Não, é como se fosse um GP. Tu se inscreve, só que daí eles têm eventos pra conseguir buys, né? Eu espero estar com buy 3 até lá. Que pra isso eu preciso da liderança do ranking local. E como é que tá a liderança? Eu tô em segundo, acho que a menos de 10 pontos atrás do primeiro, uma coisa assim. E cada rodada vale 300. Valeu. E finalmente, a última pergunta do Nathan Pedroso. Vocês pretendem trazer mais conteúdo pro YouTube, como gameplays e Crack a Pack em vídeo? Sim, acho que essa coisa, a gente tem planos de começar a fazer vídeos no YouTube, mas é trabalho. Sobre esse conteúdo no YouTube, Crack a Pack em vídeo,
Não sei se isso é interessante, tipo, só abrir o pacotinho, mostrar as cartas e é isso. Não sei se a galera vai curtir muito isso. Tu chegou a ver os vídeos mais assistidos de Magic no YouTube? É tudo Sim, que mas é não pet. é da gente, né? Assim, a gente tem planos. Nós temos alguns planos pro futuro próximo. Talvez mês que vem, mas a gente não vai prometer nada. Desde que eu parei com o Guia Planar Joga, é uma pergunta recorrente, tipo, se a gente vai fazer mais gameplay, se a gente vai fazer mais alguma coisa. E tá bem complicado de voltar a fazer o Guia Planar Joga, até porque o X-Mage tá passando por um pouco de turbulência, porque os servidores deles não estão muito bons, tá com muita latência, tá bem ruim de jogar, então não ficaria interessante para quem tá vendo a partida. A gente não joga no Magic Online porque é caro, porque se jogar Magic de papel já é caro, jogar os dois juntos não dá, daí tu tem que fazer um dos dois, não dá pra tu conseguir fazer os dois. E se nós fôssemos o MTG Goldfish, que a gente ganha dinheiro com isso, talvez nós tivéssemos vídeos do MTGO, mas não é o caso. Mas a gente tá pensando em algumas alternativas, algumas coisas diferentes, vai ter aí coisa nova aparecendo num futuro não muito distante, como eu disse. E fiquem atentos, que daí quando a gente tiver tudo pronto para começar a disponibilizar novo conteúdo, a gente vai avisar no podcast, vai avisar nas redes sociais, e daí vai ter mais coisas para vocês nos acompanhar. Só dá pra dizer que respeitem quem produz conteúdo no YouTube, porque fazer vídeo dá trabalho. Editar vídeo dá trabalho. Se editar áudio já dá um trabalhinho, imagina editar vídeo, nossa. Mas essas eram as perguntas. Não sei se alguém tem um comentário final a ser adicionado. Acho foi bacana. Teve bem mais perguntas que eu esperava, sinceramente, embora todas, maior, sei lá, acho que 80% delas chegaram hoje. Rodrigo não chegaram. Mandou antes. É verdade, o Rodrigo ele monopolizou o episódio, né? Então, tipo. Mas quase todas as perguntas que não eram do Rodrigo chegaram hoje. Mas olhando para as perguntas, Rodrigo, não é nada. É só zoeira. Nada hostil. Mas. Eu achava que a gente ia ter umas 2, 3. Pela frequência que as pessoas respondem. Eu achei que a gente ia chegar hoje e pensar, então, gurizada, sobre o que a gente vai falar? Eu me enchi linguiça. Mas não, tinha bastante coisa. E eu achei bem legal. Foi talvez o episódio mais pornográfico que a gente já fez até hoje. Mas... Ganhou do 18. Ganhou do 18, exatamente. E olha que tem que fazer força pra ganhar do 18. Mas, enfim, eu achei que foi bem interessante. Quem sabe nos 3 anos a gente não faz uma outra rodada de perguntas e respostas. Talvez, Até lá a gente tem que repetir algumas coisas, tem que fazer o episódio de IA de novo, que eu acho que ele é bem interessante. Embora a melhor carta... pediu esse de novo. Embora a melhor carta já tinha sido... a gente viu depois, né? Que era uma criatura com vira, essa criatura ganha ímpeto.